Bom dia! Está começando o seu programa diário aqui da IPP TV, Tudo Mais. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora na nossa programação, ou você que já está acompanhando desde cedo a todos os programas aqui da nossa TV. Então, participe, interaja. Esse programa é feito para você e eu conto muito com a sua interação, conto muito com a sua participação. Nós estamos encerrando mais uma semana, com a graça de Deus. E eu queria que você me contasse como foi a sua semana. Foi boa, foi tranquila, foi agitada, foi devagar? Vai, deixa aqui seu comentário, conte para mim. Vamos conversar durante este momento. E para a gente começar, claro, essa manhã, eu venho com a nossa frase de reflexão, que está muito boa, viu? Na organização de Deus, esteja Ele criando uma flor ou uma alma humana, nada acontece por acaso. Nada. Nada acontece por acaso. Tudo que Deus cria, tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. E é importante que a gente tenha isso em mente, que a gente entenda que nada está fora dos planos de Deus, do controle. Tá bom? Essa frase aqui, quem foi que disse? Elizabeth Elliot. Então fica aí para você também meditar, para você pensar nela aí, para você começar a sua manhã. Não sei como é que está sendo o seu dia, a sua semana, mas ore ao Senhor, fale com Ele, entregue as suas aflições, suas angústias, compartilhe. Porque ele te conhece, Ele sabe o que está acontecendo e Ele quer te ouvir, Ele quer conversar com você. Muito bem, então a gente começa agora com o nosso quadro Viver Bem Mais. Hoje, a nossa consultora de imagem e estilo, Vivi Cardinale, ela vai dar dicas especiais. Sabe sobre o que ela vai falar? Eu não sei se você já passou por isso, mas você já comprou uma roupa e aí você falou, essa roupa ela é muito chique, essa roupa é muito especial, o tecido dela, eu só posso usar em eventos especiais, não posso usar no dia a dia ou em qualquer ocasião. Você tem dificuldade de usar uma roupa porque você a julga ser uma roupa mais chique e aí você não a usa tanto, ela fica guardadinha lá? Você passa por isso? Você acha que esse tema vai falar com você? Então fique ligadinho, porque a Vivi Cardinale, te segure, hein? Porque ela vai falar sobre esse tema. Você é o tipo de pessoa que acha que existem peças especiais para ocasiões especiais, essas ocasiões especiais nunca chegam e você nunca usa as melhores roupas que tem no seu guarda-roupa, ou sapatos, acessórios, seja lá o que for? Então fica comigo, que esse vídeo é para você. O ano de 2019 foi bem puxado para mim, porque eu perdi algumas pessoas muito queridas, ou seja, vivi alguns momentos de luto. E como diz a minha amiga Carol, do Onde Eu Deixei, o luto ele traz algumas excelentes reflexões. Ele não pode ser um momento vivido em vão. Então, pensei muito antes de fazer esse vídeo, mas conversando com uma cliente muito querida, ela super me incentivou, e meu marido também, porque se tem uma coisa que essa história do luto me ensinou é que a gente não pode deixar essa história de vamos viver depois o momento que poderia ser vivido hoje, vamos usar depois algo muito maravilhoso que eu gostaria de usar. Isso junta também com a história da Marie Kondo, né, da gente estar cercado de coisas que a gente ama e usar só coisas que a gente ama o tempo todo. Porque os momentos especiais é a gente que faz, né, gente? E um café com um amigo num dia banal pode ser algo tão especial quanto um super casamento. Daí eu puxo a reflexão dessa minha amiga que me incentivou muito, que além de minha amiga, é minha cliente, e ela falou que ela me incentivou porque ela falou assim, Vivi, foi você que me ensinou isso, que eu deveria sim usar as melhores roupas que eu tenho para as ocasiões legais da minha vida, porque a gente tirou um monte de roupa incrível dela do armário, que já tinha passado, já não fazia sentido, era de um outro momento de vida, e aí ela precisou se desfazer de coisas incríveis que ela não usaria mais. E aí isso fez ela refletir sobre um monte de coisa, ou seja, você não precisa passar por um luto, né, para entender o que eu tô falando. Uma outra coisa que faz com que eu incentive você a fazer isso é a minha história de mexer em guarda-roupas. E um dos guarda-roupas que eu precisei mexer no ano passado foi o da minha sogra, que faleceu. Ela era acumuladora, ela tinha mais de 25 portas de guarda-roupa.
e muitas coisas muito legais guardadas. Algumas com pouco uso e, por serem de material maravilhoso, elas continuaram lá intactas. Mas outras coisas de materiais mais novos e com uma qualidade absurdamente inferior, simplesmente desmancharam na nossa mão. Gente, assim, ó, quando eu falo desmancharam, eu não estou falando num sentido figurado, eu falo num sentido literal. As coisas morreram sem uso, tá? Então, vamos lá às coisas de qualidade. Uma das coisas de qualidade que ela usou, né, na vida... Gente, minha sogra era muito chique. Ela tinha um chinelinho de quarto. Sim, ela tinha um chinelinho de quarto. E a gente ficou até na dúvida se ela não tinha pegado esse chinelinho de quarto da avó do meu marido. Ele foi todo feito à mão. Tava até escrito feito à mão nele, a gente achou num outro. Todo, olha isso, gente. Olha o acabamento deste chinelinho de quarto. É incrível. Tava incrível, ele tava intacto. Gente, sério, tudo bem, tá usado e tal, mas assim... Como assim o negócio inteiro? Aí agora, coisas de qualidade guardadas. Inclusive, tem uma marca aqui, não tem mais. Se alguém sabe dessa marca, por favor, me conta, que é essa marca aqui, ó. Memphis. Assim, a minha mãe falava assim, gente, quando eu tinha um marco muito especial na minha vida e tal, as pessoas assim, chiques, as pessoas que tinham sapatos bons, usavam o sapato da Memphis. Aí, ó, até já desperdiçou a parte que não era de boa qualidade. Peraí que eu vou pegar a caixinha. A parte de material resistente do sapato, intacta. Olha que lindo esse sapato, gente. Quando eu abri isso aqui, eu falei assim... Ah! Sem uso. Sim. Só que olha a parte de borracha. Desfez na mão. Olha que coisa incrível. Mas tudo bem, é só mudar o saltinho e seguir a vida. Mas me chamou muito a atenção. Um sapato feito de bom material. Geralmente os sapatos eram feitos 100% de couro, inclusive a sola, tá? E um outro maravilhoso também. Esse, nem o saltinho, o saltinho não morreu. Tá? E esse nem é de um super material. Ele não é, ele é de uma marca menos nobre, mas de um material melhor e de tecido por dentro. Então, intacto. Sem uso. Sim, estou querendo te chocar com essa história para você parar de ser sem vergonha e não usar suas coisas. E agora é o momento. Eu acho que eu vou sujar toda a minha sala. Eu vou até colocar aqui um negocinho no meu colo para sujar menos. Eu tenho uma botinha. E aí a minha sogra gostou muito dessa botinha, ela procurou uma semelhante. Ela nunca usou este sapato. Olha como ele está neste momento. Ele foi bem guardado, tá? Ele não foi mal guardado, não. Olha a sola. Ele morreu. Ele morreu sem uso. O uísque veio ver o sapato que morreu sem uso. Olha aqui o uísque. Morreu sem uso. Olha que tristeza. Eu até provei ele, falei, ai, que saltinho legal, vou pegar para mim. Mas ele tá inteiro podre, inteiro. Então, gente, tudo bem, existe uma reflexão sobre os materiais antigamente eram melhores, sem dúvida. Eu vou colocar aí umas fotos para vocês verem que eu fiz de umas bolsas que eu achei intactas, que ficaram para mim. O que puxa também para o que a gente ganha de presente, o que a gente herda, será que entra no guarda-roupa ou não? Se você quiser um vídeo sobre isso, por favor, deixe no comentário que eu faço, que daí eu mostro em detalhes o que eu trouxe pro meu guarda-roupa, o que fez sentido pra mim, como foi que eu analisei, porque eu sei que é um momento que às vezes a gente fica, né, meio atordoado, e aí é um momento que seja você herdar esse tipo de coisa, seja você pegar aquelas coisas que tá todo mundo tirando. Posso falar um vídeo sobre doações, mas assim, a reflexão deste vídeo é: o que você hoje em dia guardar, é isso que vai acontecer, ó. Tcharam! Vai morrer. Então, aproveite e use as suas coisas felizes, porque o que a gente usa dura mais. É só a gente usar com cuidado. Né? Eu sei que tem coisas que vão acabar, a gente vai ter que conviver com isso, mas a vida é assim, gente. Tudo nasce, cresce e morre, inclusive as nossas coisas. Só que o que eu vi, não só neste momento de mexida nesse guarda-roupa da minha sogra, mas de clientes também, porque isso não aconteceu só com ela, tá?
as coisas que a gente usa mais têm mais vida e vivem mais também, e as coisas que a gente guarda, principalmente de hoje em dia, com os materiais que a gente tem hoje, a tendência a morrer, essas coisas acabarem sem uso é muito maior. Ou então vocês vão acabar também não usando e aquilo vai ficar novo para alguém, e esse alguém não vai ser você, certo? Então use sim as coisas que você gosta, use sim as coisas que você tem, porque tudo fica aqui, gente, certo? Não importa no que você acredite, as coisas ficarão. Um beijo, até o próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai se identificar. Se inscreve no canal, porque, como eu sempre digo, trago ótimas reflexões por aqui. E me conta se você quer saber mais sobre isso. Um beijo. Tchau. Olha só que legal, gente. Fica aí para a gente refletir sobre como nós temos imaginado um certo zelo pelas nossas peças e o quanto isso pode ser real ou não, né? O fato da gente querer guardar para preservar, às vezes podemos estar deixando ele envelhecer e vamos perder mais rápido, né? Vamos usar, gente. Vamos usar nossas peças, vamos usar aquele calçado, aquela bolsa que a gente gosta, aquele perfume lá que a gente tem também. Eu sei que em momentos especiais, mas os momentos especiais podem ser em casa, com a família, entendeu? Os momentos especiais pode ser um dia muito feliz, que você acorda para ir para o trabalho, você vai com um cheiro novo, um cheirinho diferente ali. Então, vamos ter esse cuidado, a gente tem que, né, ter um controle ali, um zelo, mas a gente pode preservar mesmo usando as nossas coisas, né? Não vamos ficar, né, guardando, não. Esse vídeo é muito legal porque ele fala muito para a gente pensar nessas questões mesmo da nossa vida, né? A forma como a gente tem cuidado de tudo, né? Que a gente tem, qual é o zelo, o que a gente tem empregado de valor naquilo que é tão zeloso que não pode, né? Então fica aí para a gente refletir mesmo. Quero mandar um abraço especial para a Cleide Rocha, que está dando aqui um bom dia, Tainá e a todos do Tudo Mais. A minha semana foi muito boa, mas agora com esse programa que Deus nos concede uma sexta-feira, que Deus nos, né, possa nos conceder uma sexta-feira muito abençoada com a graça dele. Amém, é isso mesmo, Cleide, que Deus nos abençoe nesse dia. E agora eu quero falar do nosso parceiro aqui, que é a Finger Morumbi. Você que está aí em casa, quebrando a cabeça, tentando assim, eu preciso achar um armário aqui, eu preciso achar essa cômoda, uma mesa, um armário da cozinha, gente, o armário da pia. A pia ali deu problema e você tem que trocar, e você fala, onde eu vou achar uma igual a essa, ou parecida, ou nessas especificações, né, as medidas, a altura. Gente, a Finger Morumbi, eles que são especialistas, experts em móveis planejados. Vamos conhecer um pouquinho da estrutura dessa empresa. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Olha só, você gostou? Quer mais informações? Acesse os dados que estão aqui na sua telinha, ó. Site www.fingermorumbi.com.br. Instagram tem também @fingermorumbi. E tem o WhatsApp, você pode mandar uma mensagem para eles agora, que é o 011, porque fica a loja aqui em São Paulo, 990187891. Mande um oi, mande uma mensagem, converse com eles. Com certeza vocês terão esse atendimento, esse trabalho personalizado do jeitinho que você procura, tá bom?
E agora nós vamos continuar a nossa viagem lá pela Polônia. Essa aqui nós vamos assistir agora a parte 2 desse trabalho missionário que acontece lá, do trabalho de povos e línguas. E quem nos apresenta, quem continua essa jornada é o missionário Antero Kakzan. Então, vamos até lá conhecer um pouco mais da realidade, de tudo que acontece lá com esses missionários na Polônia. A nossa igreja em Lublin, hoje ela tem 3 anos, mas ela começou de uma forma muito interessante, evangelizando na rua. É o meu trabalho, sou missionário, tenho que ir para a rua evangelizar. E as pessoas foram se aproximando, foram aceitando Jesus, até que um casal abriu as portas do seu lar para começar os cultos nos lares. Muitas das vezes as pessoas têm medo e não vêm para a igreja, não recebem o convite para vir à igreja, então nós convidamos para vir ao culto no lar e elas vêm. A maioria das pessoas é de classe baixa, tem algumas que é classe média. Esse é o perfil da igreja. Não temos muitos jovens, pelo motivo que os jovens são religiosos, mas isso não é suficiente. Então é uma igreja que tem mais ou menos a maioria de idade média. Aqui temos mais uma congregação, que é Kościół Ewangelizmu Gromadzenia Bożego. Estamos aqui trabalhando há 2 anos e meio e hoje nós temos um culto de ensinamento da Palavra de Deus. Desde que nós começamos esse trabalho aqui, que fundamos a igreja, existe uma resistência muito grande. Essa resistência é da Igreja Católica. Parecido com no Brasil, que antigamente eles perseguiam os crentes no Brasil. Aqui é a mesma coisa. Inclusive arrancaram a nossa placa da igreja lá embaixo. Aqui nessa porta principal eles jogaram ovos e também quebraram o vidro. Essa perseguição é uma perseguição espiritual e nós sabemos disso muito bem. O cristianismo na Polônia está sendo bem contestado, pelo motivo que, infelizmente, nos últimos anos, está havendo muitos escândalos na igreja. Por exemplo, como pedofilia, abusos realmente que têm trazido para a sociedade escândalos. E a sociedade está um pouco já não acreditando na Igreja Católica. Por esse motivo, os evangélicos da nossa igreja, em Lublin, eles contestam também bastante. Nós temos um culto de doutrina que ensinamos realmente a palavra de Deus, porque eles gostam, eles creram na palavra, então eles querem ter esse ensinamento. E temos na igreja de Lublin esse culto de doutrina para que eles possam crescer espiritualmente. Będziemy zaczynać Bada Pismo Święte o psalmach 23. Pan jest pasterzem moim, każdy zna ten psalm.
Będę podzielił się to, co mam w sercu oczywiście, aby Duch Święty mówił do naszego serca. Ale też w pewnym momencie mogę zapytać was, zadawać pytania, to możecie opowiadać jak najbardziej. Zawsze konkretnie. Psalm 23 mamy? To będziemy pomału, nie będziemy czytać bezpośrednio, tylko pomału, będziemy wersety po wersety i będziemy tutaj podzielić się. Psalm Dawidowy, ten pierwszy werset jest napisany coś takiego: Pan jest pasterzem moim. I kiedy Bóg Wszechmogący mówi na Jego słowo, Pan jest pasterzem moim, to Bóg chce, aby możemy zrozumieć, że On objawia samego siebie dla każdego z nas. A Cristina nos conheceu a igreja através da internet. E ela começou a vir à igreja, começou a frequentar os cultos. E nós tivemos a grande oportunidade de fazer o batismo dela em águas. 1 lutego tego roku był mój chrzest tutaj w zborze. Jestem nowym stworzeniem w Jezusie. Wraz ze mną na tym wydarzeniu był mój mąż, który też przychodzi ze mną do zboru tutaj. Tak samo jak Jezus zbawił mnie któregoś pięknego dnia, wierzę, że któregoś dnia zbawi na pewno moją całą rodzinę i myślę, że to będzie już niedługo. Na nossa igreja em Lublin, nós temos vários realmente testemunhos maravilhosos. E um deles é do Pablo. Pablo tem um testemunho maravilhoso porque ele era bandido. Ele se encontrava no presídio, preso, foi 4 vezes preso. E em um desses presídios, na época que ele se encontrava, eu preguei o evangelho há 2 anos e meio, eu e mais um irmão. E ele escutava, ele não vinha nas reuniões, mas ele escutava o evangelho. Como Napoleão tem muita rotação, ele foi transferido para uma outra cadeia, outro presídio, e lá também tinha uma irmã que pregava o evangelho. Depois ele pagou a pena dele, foi liberto. Já em liberdade, Satanás queria matá-lo. Deu para ele a intenção de suicidar-se. E foi nesse momento que o Evangelho de Deus fluiu no coração dele e ele se entregou a Jesus Cristo. Moim sensem mojego życia jest poznanie Jezusa Chrystusa, a zanim poznałem Jezusa Chrystusa, byłem bandytą, 30 lat służyłem diabłowi, diabeł mnie okradł ze wszystkiego, powoli mnie okradał i po szczebelkach w tym świecie się wspinałem, dawał mi władzę, pieniądze, narkotyki, dziewczyny, seks. Siedziałem w więzieniu 4-krotnie, odsiadywałem wyrok za grupy zorganizowane, za narkotyki, za handel narkotykami. Ale dzięki Bożej łasce poznałem Jezusa Chrystusa. Bóg mi pokazał, że jestem wartościowym człowiekiem i pokazał mi, że jedyna droga jaka jest, to jest Jezus Chrystus i że przyszedłem do Boga, stałem się dzieckiem Bożym dzięki mojemu Panu i Królowi Jezusowi Chrystusowi. Bóg ma tego pragnienia. Oczywiście Bóg objawiał się już dla nas, bo znamy Go, przyjmowaliśmy Go. Jesteśmy ludźmi, którzy znamy Boga, jesteśmy zadowoleni z Nim, mamy Ducha Świętego, jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Ale w dalszym ciągu to słowo jest. Dla kogo to słowo jest? Dla każdego z nas, wierzącego człowieka. Pan jest pasterzem moim. To Bóg, kiedy tak mówi, On chce objawiać w głębokości do naszego serca, kim On jest, Jego charakter, że możemy Go ufać, że możemy Go poznać, że jest coraz bardziej z blisko.
że możemy po prostu go ufać tak, ufności, który Bóg nazywa wiara. Algo muito interessante, graças ao nosso bom Deus, que Deus tem confirmado com milagres em nossas vidas. Na igreja de Lublin, nós temos visto o milagre de Deus, milagre de cura, que somente Deus pode fazer isso. I isso é uma alegria muito grande para nós. Ten świadectwo to jest naprawdę potężne świadectwo, bo ten brat chorował na raka prostaty. Ty taki był? Tak, chorowałem na raka prostaty i to był złośliwy rak prostaty. Tego typu choroby nie są uleczalne. No i prosiłem pastora, aby modlił się za mnie. I Bóg mnie uzdrowił z tego raka prostaty. Badania były robione w tym kierunku i nie było nic. Dziękuję Bogu, że jestem w tym zborze, że mogę się karmić Słowem Bożym, że mogę wzrastać. Boże, kiedy pastor czy Warner głoszą Słowo Boże, ja po prostu czuję, że unoszę się. Wiecie, Słowo Boże zmienia mnie. Jestem innym człowiekiem. Jestem szczęśliwa, że należę do tego zboru. Jest atmosfera rodzinna i jestem tu potrzebna. Czuję się potrzebna. Ja nie chcę już niczego więcej szukać. Wiem, że Bóg mnie tu postawił. Kocham ten zbór. Eu oro para que Deus realmente envie missionários para a Polônia. E eu tenho conselho para os vocacionados do Brasil. Se você quer realmente vir ao campo missionário, o primeiro conselho que eu te dou é para que você possa realmente se preparar teologicamente, para você não ter problemas no campo missionário. Muito importante também é para que você tenha uma boa liderança. Eu sempre tive uma boa liderança, graças a Deus. E eu agradeço muitíssimo a Deus pela minha liderança que eu tenho hoje. E terceiro conselho é para que você peça a Deus para que Ele te dê um sustento financeiro através da igreja brasileira. E o quarto conselho é muito importante, talvez o mais importante de todos, que é para que você possa escutar realmente a vontade de Deus, escutar e ser sensível à voz do Espírito Santo. Que trabalho lindo para a gente poder acompanhar mesmo, compartilhar, porque é muito especial a gente ter a oportunidade de ouvir testemunhos, de ouvir histórias, de saber como que esse trabalho missionário acontece em diversas partes do mundo, né? E lembrando que esse trabalho Povos e Línguas, esse projeto, ele é interdenominacional, com o propósito de divulgar, de motivar o trabalho missionário para que ele aconteça. Então, ele não é um trabalho aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, tá? Mas ele é um trabalho interdenominacional. E agora é o momento de nós irmos para o nosso quadro de perguntados. Tem perguntinha do dia, sim. E a perguntinha é essa que está na sua tela. Ó, tá fácil como sempre, né, gente? Qual livro se encontra no Novo Testamento? Opção A, Sofonias. Opção B, Filemão. Opção C, Abacuque. Qual opção está correta? Qual dessas opções aqui se encontra no Novo Testamento? Então, eu aguardo sim a sua participação, a sua interação hoje. Nós vamos para um rápido intervalo. É o tempo para você pensar e responder. Tô de olho no chat. A gente volta já.
Às segundas e quartas-feiras, às 2:30 da tarde, você é o convidado especial da nossa roda de conversa. Temas do dia a dia, debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas teologia, dicas e música boa. Entre neste grupo. Horário alternativo aos sábados à 1:30. Conversa da tarde, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9:30 da noite, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Venha louvar ao Senhor e aprender mais da sua palavra nos nossos cultos semanais. Segunda-feira é dia de conexão com Deus às 8 da noite. Nas terças, às 2:30 da tarde, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja comanda o Mulher Esperança. Quarta-feira, 8 da noite, tem Restaurado pela Palavra, promovido pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. E na quinta-feira é dia do culto à Grande Comissão, promovido pela Junta Missionária de Pinheiros, a partir das 8 da noite. Venha participar presencialmente na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou assista pela IPPTV, a sua TV missionária. Estamos de volta com Tudo Mais e que bom que você continua aqui ligadinho. Lembrando que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre a partir das 10h15. É 1h15 ali de programa para você ficar aqui com a gente ligadinho, tendo esse momento gostoso aqui de bate-papo, de novidades. Eu quero dar um oi especial aqui para o Vilmar Hugo, que está dando um bom dia para a gente, que Deus seja louvado e oremos para que domingo as eleições sejam pacíficas, lembrando que nós cristãos devemos votar sob a luz da palavra, amém. Fica aí uma reflexão para nós, né? E ter é o que ele falou, umas eleições sejam pacíficas, vamos orar por isso, gente. E a Delva, bom dia, Tainá e toda a equipe do Tudo Mais. O Claudemir também, bom dia, paz do Senhor. A Débora, a Isildinha e a Delva já estão respondendo a nossa pergunta do dia aqui, hein? Já temos essa interação. Aqui tem a Nadir também que está participando. Ela colocou, eu quero saber mais depois sobre isso, aqui que ela está falando de um dos quadros. A Lise, a Cleude, a Cris, Cake, a Amália também estão participando e já estão deixando as respostas aí da nossa pergunta do dia. A Amália deu um bom dia e que Deus abençoe a todos nós. Amém, Amália. Agora, hoje é sexta-feira, né, gente? Sextou aqui no Tudo Mais e como toda boa sexta-feira, tem dicas de música, né? E a nossa querida Duda Lima, ela trouxe uma indicação hoje muito especial. Hoje a dica foi Tenho Paz, de Pedro Valença. Acompanhe. E aí, galera, tá começando o Dá o Play, o seu quadro de indicação de música aqui no Tudo Mais. E a indicação de hoje é a música Tenho Paz, do Pedro Valença. Além de ser formado em música, ele já estudou teologia e publicidade, mas sua paixão sempre foi música, apesar de não ter tido educação musical nem muito contato quando criança. Todo o movimento começou quando ele se converteu e passou a participar do coral de sua igreja em Moema. Hoje, trabalha com regência de coral, produção e como cantor também, mas sua grande paixão é a composição. A música Tenho Paz fala sobre o nosso cotidiano com Cristo, sobre como nós podemos ter dias ruins, mas isso não abala a nossa fé. Com Cristo temos paz. E para você entender um pouquinho mais do que eu tô falando, pode dar o play e conferir esse trechinho que a gente separou especialmente para você. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando tá escuro,
eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar que em todo tempo meu Deus comigo está. E eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. É linda, não é? Conta aqui nos comentários o que você achou. Hoje da Play fica por aqui e até a próxima. Que delícia, gente, que letra especial, gostosa, ritmo, né? Obrigada, Duda, sua linda, por essa indicação de hoje aqui. Você já pode baixar aí no seu aplicativo de música também, se você gostou e quer manter uma sexta-feira mais tranquila, ó, tenho paz, é o que nós temos com o nosso Senhor, né? E fica aí essa dica para você. E agora eu tenho uma dica também aqui. Aliás, eu não, né? Quer dizer, nós todos aqui, né? O Tudo Mais, a nossa equipe, a IPPTV, tem uma dica para vocês, que é a Quali Vinil Tintas, mas quem dá o recadinho, né? É o Luciano Neto. Cada pessoa tem um estilo preferido ao decorar o ambiente, podendo ser minimalista, moderno, clássico. A Quali Vinil disponibiliza uma consultoria de cores para você descobrir a sua paleta perfeita. E você pode até fazer uma simulação para ver como ficaria em seu cômodo. Acesse www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Quali Vinil. Muito bem, né? Então, só para reforçar, www.qualivinil.com.br. Fica aí essa dica para você. E a gente segue com o nosso quadro Viver... Você Precisa Ver Mais, né? Sem confusões, né, Tainá? O nosso quadro Você Precisa Ver Mais. E agora, o programa escolhido foi Carreira e Fé, com Davi Rosseto no Manhã IPP. Vamos acompanhar? Bom dia, Lídia. Bom dia a todos que nos assistem. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Privilégio imenso, eu que agradeço o convite para falar desses dois assuntos que para mim são apaixonantes, edificantes, carreira e fé, e duas coisas que se relacionam, elas se misturam de uma maneira incrível que só pode ser realmente por intermédio do Espírito Santo. Então, um privilégio imenso estar aqui e espero que seja edificante a todos. Que bênção, Davi. E dentre tantos pontos que a gente pode abordar nesse tema, né? Como eu falei no começo do programa, a carreira, ela não é somente para o atleta, né? Mas, Paulo, ela pode ser da dona de casa, a carreira cristã também, né? Ela pode se ajuntar nessas comparações que a gente vai fazer. Mas eu queria que você falasse da importância da gente falar da carreira com a fé, né? E pode falar do atleta também, que é a comparação que Paulo faz na Bíblia, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu gosto muito de pensar nessa frase. Pode falar pra gente. Sim, é realmente uma analogia incrível que o apóstolo Paulo usa, assim como ele usa também em 1 Coríntios 9, sobre o corredor que corre no estádio, que só um ganha o prêmio, mas aquela coroa ela pode ser corruptível, sendo que a nossa, daqueles que correm por um outro prêmio, por outras motivações, ela sim é incorruptível. Então, eu acho que o atleta ele tem a oportunidade de dar um bom testemunho. É muito mais do que apenas vitórias, apenas bons resultados. Muito bom. Ficou com vontade, né? Aqui a ideia é deixar você com vontade de assistir na íntegra. Então, você pode ir lá no nosso canal IPP Play. Aí você vai buscar
pelo programa Carreira e Fé, Davi Rosseto, Manhã IPP, do dia 4 de abril de 2022. E lá você vai ter ele na íntegra para você entender. Se você tem esse dilema, se você tem essa dificuldade de entender como servir a Deus, como adorar a Deus, como glorificar a Deus no meu trabalho, né, no seu trabalho, você pode assistir esse programa, porque esse bate-papo está muito especial. Davi Rosseto, ele dá um testemunho lindo, ele fala de uma forma assim que você quer assistir, assim, quer assistir porque às vezes você se identifica, às vezes você está com alguma dificuldade, você ouvindo o outro, aquilo ali te fortalece, então fica essa dica para você. E agora, Luísa Carniel, ela tem uma dica para você que está buscando uma programação diferente aqui na cidade de São Paulo. Então se liga aí. Oiê, eu sou a Luísa Carniel e hoje eu vim trazer uma dica de lazer e cultura para você. E aí, bora sair mais? Bom, a dica de hoje é que por causa do frio em São Paulo, dá pra ver, né, pelas minhas roupas que tá muito frio em São Paulo, vim trazer a dica de um lugar fechado para você fazer um passeio. E a dica de hoje é a exposição O Rinoceronte, 5 séculos de gravuras. Bom, está acontecendo aqui no Instituto Tomiotaki, em São Paulo, e é um acervo vindo do The Albertina Museum of Vienna. Então, veio de Viena. Esse museu foi fundado em 1776, lá na Europa, e eles trouxeram um acervo. Esse museu da Europa, ele tem o maior acervo de desenhos e gravuras do mundo. Então, eles trouxeram mais de 150 obras para o museu aqui, Instituto Tomiotaki, e você pode ir lá conferir. A exposição está acontecendo de terça a domingo, das 11 às 20, no Instituto Tomiotaki, Pinheiro, São Paulo. Você pode adquirir seus ingressos através do site. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito incrível, porque é a história da arte através dos desenhos e é um acervo que não tem aqui no Brasil. Então você pode ver algo bem diferente e aprender mais sobre a história da arte. Então é isso, eu espero que você goste da dica, eu espero que você vá, tenho certeza que vai ser muito interessante. A exposição fica até dia 20 de novembro, então não deixe de ir. A dica de hoje fica por aqui, até a próxima, tchau, tchau! Muito bem, obrigada, Luísa, por essa dica. Então você já sabe, né? Tá procurando alguma programação diferente, tá com visita em casa, não estava sabendo onde ir? Fica essa dica aí para você também ir neste sábado aí, se programar, porque domingo, assim, dependendo do horário, né? Mas domingo é dia de adorar o Senhor, então se programe também para ir à igreja, cultuar. E claro, domingo também tem eleições, né? Vai ser um dia mais movimentado. A programação muda também, a programação local, algumas coisas, então fica de olho aí na sua cidade, como que vai ser. E agora, quero falar da Ezion, a nossa editora missionária. A dica de hoje continua sendo esse lançamento aqui da editora. Domingo também é dia de lançamento, vai ter um espaço bem especial na igreja para que os autores estejam lá, né, podendo deixar uma assinaturinha ali, né, conversar com as pessoas, até tirar fotos. Então, domingo é dia de lançamento para o livro Saúde Mental e Espiritualidade. Os autores, né, Reverendo Arival Dias Casimiro e o psiquiatra Marcionilo Laranjeiras. Então, fica essa dica, conheça um pouquinho mais dessa obra. Saúde mental e espiritualidade. Nós precisamos falar sobre esse tema. Diferentemente dos outros tipos de doença, quem sofre de transtorno mental sente-se angustiado, desesperado e incapacitado. Além disso, nunca sofre sozinho, pois essas condições comprometem todas as áreas da vida, tocando em familiares, amigos e colegas. Mesmo numa época de tanto acesso à informação, ainda há pouco conhecimento sobre o assunto. E esse é o primeiro passo para quem precisa de ajuda, quanto para quem deseja ajudar pessoas com essas necessidades. Produzido com todo o rigor proveniente da base científica e com a incontestável e relevante perspectiva da fé, Saúde Mental e Espiritualidade pretende trazer informações de qualidade com a intenção de contribuir ativamente para uma jornada promissora e bem-sucedida na área da saúde mental. Acesse o site editoresion.com.br e adquira o seu. Gostou, né? Então, reforçando o site www.editoresion.com.br. Ele está com um bom desconto até dia 1º. Então, se você acessar o site agora na pré-venda e já adquirir o seu, você já compra ele com o valor de desconto. Depois ele vai ficar com o valor normal, tá? Então, aproveite essa oportunidade. E agora é hora de responder ao nosso perguntados.
Muitas pessoas participaram, né? Vamos lá a resposta, tô curiosa, hein? A pergunta é: qual livro que se encontra no Novo Testamento? Opção A, Sofonias. Opção B, Filemão. Ou opção C, Abacuque. E olhe só quem participou aqui, ó. A Lise, a Cleude e a Cris Kay colocaram opção B, né? Que é Abacuque. Filemão, peraí, deixa eu ver aqui no outro. Calma, vamos lá. A Delva também colocou opção B, Filemão. O Claudemir e a Dora Mello também colocaram aqui Filemão, que é a opção B. E aí o Isildinha também respondeu Filemão. Então vamos lá, respostinha na tela. Ah, opção B, Filemão. Ele sim é o livro que está lá no nosso Novo Testamento. Sofonias e Abacuque estão no Velho Testamento. Então fica essa dica aí para você que talvez tenha tido aquelas dúvidas, às vezes fala, olha, eu sou novo ainda, estou aprendendo a usar a Bíblia agora, então fica essa dica para você pegar agora e já comece a ler Filemão. Então vai lá e fala, vou ler Filemão, já é um livro que foi a indicação hoje no Tudo Mais, e com certeza medite na palavra do Senhor, que Ele vai te abençoar muito ali, né? Peça sabedoria e entendimento para você durante a sua leitura. E agora é hora da nossa entrevista do dia. Hoje nós vamos rever uma entrevista com a educadora financeira Kátia Souza. Ela falou sobre a importância de pensar na organização financeira. Esse bate-papo foi muito bom no dia e eu espero que hoje ainda continue falando muito com a gente. Estamos de volta e que bom que você está ligadinha aqui acompanhando a programação e chegou o grande momento do nosso bate-papo. Eu acho que você, assim como o Orlean Rodrigues, que escreveu aqui, que está aguardando esse momento, também está ansioso aí para a gente começar, né, gente? Então, ó, sem delongas, né? Entender e aplicar controles financeiros é indispensável quando se tem ferramentas e métodos que nos auxiliem nessa tarefa. Agora, para quem pensa que o planejamento, ele só se aplica nos negócios, sabe? Tá enganado. A gente tem que aplicar também dentro da nossa casa, no nosso dia a dia. E quem vai nos ajudar com essa missão é a educadora financeira Kátia Souza, que está aqui ligadinha também participando hoje. Olá, Kátia, muito bom dia, seja bem-vinda. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, Kátia. Olha, ontem eu fiquei tentando assistir uma das suas lives lá, eu tentei participar, mas aí eu acompanhei um pouquinho, eu falei, não, mas amanhã a gente vai continuar também no Tudo Mais, a gente vai ter mais esse bate-papo com essas dicas tão preciosas aí pra gente, né? Muito bom, parabéns, tá? Primeiramente. Muito obrigada. Olha só, Kátia, nós fizemos essa aberturinha aqui, falamos do planejamento. Às vezes a gente tem essa tendência de quem ainda tem a oportunidade de ter um negócio, né, ter um próprio trabalho ali e sabe como que é essa dificuldade. Às vezes a gente empenha ali totalmente para cuidar da gestão da empresa, ali tem que ter um cuidado. Mas muitas vezes, quando a gente pensa no nosso dia a dia, eu trabalho, sou CLT ali, tem minha carteirinha assinada, meu dinheiro cai todo dia no mesmo dia, e eu estou contando com aquele dinheiro que vai cair naquela data, meus compromissos teoricamente estão organizados para quem vai receber, mas muitas vezes para a gente não, né? A gente só vai, e não organiza muito bem. Qual a importância da gente começar a trazer, pensar nessa organização para nós, no nosso dia a dia? Sim. Bom, primeiro assim, educação financeira é algo que todo mundo precisa, né? Porque realmente o que acontece é que muitas pessoas pensam em controle financeiro quando pensam no seu negócio, enquanto na verdade deveria começar de casa, né? Nas suas finanças pessoais. Isso porque, Tainá, muitas empresas hoje, principalmente as pequenininhas ali, quando a pessoa é MEI ou uma pequena empresa, às vezes lida com as finanças da empresa da forma como lida nas pessoais. E, lidando dessa forma, às vezes nem tem conhecimento suficiente. Então, assim, entender que o controle financeiro faz parte da nossa vida, né? Por quê? Porque, de fato, o dinheiro, ele tá aí,
e a gente precisa administrar, e dinheiro é o nosso tempo também. Nós trabalhamos, né, e acabamos, entre aspas, vendendo o nosso tempo pelo dinheiro, e muitas vezes a gente não percebe isso. E esse é o ponto, né, sem dúvidas nenhuma, da necessidade de você ter um controle financeiro na sua vida, para você entender que aquilo que você vende de mais precioso, que é o seu tempo, ele tem um valor e você precisa ser diligente com ele. Você precisa realmente entender como funciona, como você tem gasto o seu dinheiro, se você tem gasto da maneira correta, né, ou da maneira mais assertiva possível dentro daquilo que você recebe hoje, para que você não se torne um endividado. Então, é importantíssimo que o controle financeiro seja algo diário na sua vida, né? Muito bom, Kátia. Agora, analisando isso assim, né, como é que a gente, de forma prática, né, como é que a gente pensa nisso? Porque muitas vezes a gente tem essa organização até, a gente já está acostumado com a nossa rotina ali, mas surge aqueles imprevistos, né? Quebrou uma máquina de lavar roupa, quebrou um micro-ondas, quebrou uma coisinha ali que é muito útil no seu dia a dia. Se tratando de São Paulo, então, é indispensável. E aí, como é que a gente, pensando no nosso orçamento, dos nossos compromissos, da nossa necessidade, como que deve ser essa busca ali para a gente inserir um a mais dentro dos nossos compromissos? Ou quando até, Tina, quando a gente está pensando em organizar e vem um imprevisto desse, aí você fala, não, eu estava tentando, gente. Isso é comum, porque a maioria das pessoas não tem uma reserva financeira, né, Tainá? Então, na hora que acontecem esses imprevistos, a primeira coisa que normalmente as pessoas pensam é, preciso fazer um empréstimo bancário. Enquanto, na verdade, existem outras alternativas além do empréstimo. Que é o que, por exemplo, duas coisas importantes, né, que tem. Primeiro, você analisando ali o seu orçamento, se você te dá um controle mesmo, você consegue verificar em cada item o que você pode substituir, o que você pode reduzir, o que você pode cortar. Então, às vezes, o dinheiro vai vir só de você fazer uma análise do seu orçamento. Isso porque, Tainá, a maioria das pessoas tende a ter um controle, ou seja, marca lá no caderno, no aplicativo, numa planilha, mas não necessariamente a pessoa faz essa análise, entendeu? Então é importante que a pessoa coloque todos os dados, mas também analise isso, porque a partir dali ela consegue tirar um valor para esse fim, né? Um outro ponto importante também, é claro que quando eu falo sobre economizar, eu tenho um limite, né, dentro do orçamento. Eu não consigo economizar tanto assim para, de repente, comprar, por exemplo, uma máquina de lavar. Mas o que eu posso fazer, então, para que eu não entre no financiamento? Eu posso aumentar a minha renda. Porque aumentar a renda, Tainá, o céu é o limite. A pessoa consegue trabalhar e consegue ter mais fontes de renda. Diferente do economizar, que o economizar tem um limite. Então, na prática, se você hoje tem uma dificuldade financeira, é pensar quais são as habilidades que você tem hoje, que você pode transformar isso em dinheiro. Né? Em dinheiro, em que sentido? Você vai usar toda a sua competência, suas habilidades para, de repente, você vender bolo, ou você para começar a viver nesse mundo digital, porque aqui também tem muita oportunidade, né, Tainá, dentro do marketing digital, dentro de algumas coisas que às vezes você nem conhece. Então, esse é o momento de você buscar alternativas. Né? E a melhor alternativa é você pensar em aumentar a sua renda. Então, e não esperar, né, Tainá, só para o tempo de emergência. Porque a grande questão é que eu sempre falo, nós temos 3 pilares, né, para ter uma boa vida financeira. E quais são esses pilares? Você precisa ter uma renda ativa, que é uma renda do seu salário, que é a renda daquilo que você trabalha. Uma renda passiva, que é aquela que vem, por exemplo, de aluguéis, vem da aposentadoria, vem de juros de investimentos. E você precisa ter uma renda extra. Porque essa renda extra, Tainá, ela ajuda tanto quem hoje está nessa questão da emergência, como também quem hoje já tem um investimento, por exemplo. E por quê? Porque a renda extra, para quem já investe, por exemplo, se você faz uma renda extra, você consegue realizar os seus sonhos mais cedo. Se você hoje está endividado e você tem uma renda extra, você consegue quitar as suas dívidas mais cedo. Então, esse é um dos pilares essenciais para que você tenha uma boa vida financeira. E assim, nós não fomos, assim, nossa sociedade, nossa cultura brasileira ainda é uma cultura que pensa muito mais na renda ativa e só na renda ativa.
A maior parte das pessoas tende a pensar nisso e se esquece, ou então acham que a renda extra é só assim, quando tiver apertado, quando eu não tiver na emergência, então vou fazer uma renda extra. Não, comece a fazer uma renda extra agora, né? Veja quanto tempo você tem disponível, porque isso vai contribuir para esse tempo de emergência que você falou. Agora, em último caso, não consigo entender quais são as minhas habilidades, o que acontece é que você vai acabar indo para uma instituição financeira onde os juros é significativo e vai, se você já está com o orçamento comprometido, vai comprometer um pouco mais. Então, é necessário que você realmente pare e faça uma análise de tudo aquilo que você tem hoje dentro das suas finanças, né? Aquilo que você gasta, como você gasta. Isso é o mais importante, você descobrir como você tem gasto. Olha, bem colocado, Kátia. Assim, é uma questão que às vezes a gente se limita muito, né? Você falou uma coisa que mexeu muito aqui comigo. Na hora eu fiz aquela carinha de tipo, eureka, né? Tipo, é tão óbvio, né? E a gente às vezes foge disso, porque às vezes a gente quer ter o conforto, não quer sair do desconforto, mas a gente tem que lidar com o desconforto diário, né? Que é sempre aquele aperto. Quando a gente fala em economizar, a gente está tentando lidar com uma margem ali, que vai ser aqui e aqui, não tem para onde sair. Então, numa emergência, numa necessidade, você não tendo essa renda extra, você realmente vai passar uma situação muito difícil. E aí é uma bolinha de neve, né? Que vai aumentando. E a gente, às vezes, pensar em quais habilidades, como é que a gente pode buscar essa renda extra. O Orlian colocou aqui, montar uma reserva de emergência para esses imprevistos é essencial mesmo. Sem dúvida. E a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que estar com essa atenção, porque os imprevistos acontecem sempre. Sim, e aí, sim. Não é? Eu acho que é uma das principais queixas. Sim, e também porque, por vezes, a pessoa ainda não entende também, Tainá, o que é um imprevisto. Às vezes, vou dar um exemplo, né? Claro, você fala assim, poxa vida, minha máquina de lavar quebrou, então é um imprevisto? Tudo depende. Quanto tempo tem sua máquina de lavar? Porque se a sua máquina de lavar tem 10 anos, Tainá, desculpa, não é um imprevisto. Você já estava na hora de você fazer uma rendinha ali, um valor por mês e separar para você comprar essa máquina. Então é importante também entender o que é imprevisto, né? Imprevisto está mais relacionado a, por exemplo, uma questão de saúde, né, um acidente, essas coisas que são um pouco mais graves que realmente a gente não tem como prever. Agora, um eletrodoméstico é um pouco diferente. Normalmente a gente tem como prever, né, Tainá? Não, bem Se você colocado. fizer a manutenção básica desses equipamentos, como o carro, por exemplo, é uma despesa altíssima no orçamento da maioria dos brasileiros. E a questão é, por vezes não tem a manutenção básica. E por conta de não ter a manutenção básica, a pessoa entende que é um imprevisto. Mas na verdade, se ela tivesse se programado, não seria. Você concorda? Concordo plenamente. É o que a gente vai sempre deixando para depois. A máquina, às vezes, ela tá travando e não sei o quê. Aquilo já é um sinal pelo tempo de vida, de uso, né? E os sinais que ela vem dando, mas a gente vai sempre, não, depois eu vejo, e quando vê, ela não liga mais, e você fala, meu Deus, fui pega de surpresa. Não, o carro, idem. Exatamente. Bem colocado mesmo, da gente entender primeiramente o que é o imprevisto na nossa vida, e o que nós temos adiado, que talvez pudesse até o dinheiro ser bem mais aplicado, né? Uma manutenção é muito mais em conta do que uma troca de um motor, do que a troca de um equipamento novo, né? Agora, pra gente pôr no dia a dia, tem como, eu não sei se na nossa conversa, no bate-papo, tem como a gente explicar como que a gente pode organizar o nosso mês? Eu sei que existem muitas tabelinhas, planilhas, mas qual é o primeiro passo que a gente precisa fazer? Eu acho que existe uma resistência da pessoa sentar e começar, pôr no papel mesmo tudo que entra, pôr no papel tudo o que sai, os compromissos, o que você tem a receber, o que você tem a pagar. Como que a gente pode fazer essa organização? E, assim, só vou adicionar, quando tem essa renda extra, a gente adiciona nessa planilha também, ou depois que finaliza com o seu fixo ali, você pega a renda extra e distribui. Como é que a gente pode pensar nisso? Depende. Então, assim, primeira coisa, Tainá, eu costumo dizer que a primeira coisa que a gente precisa quebrar dentro de quando a gente fala de finanças, é a nossa mente. Nós precisamos fazer uma renovação de mente. Isso por quê? Porque muitas pessoas falam
que olham para as finanças como um controle, né? Então, assim, poxa, se eu preciso controlar, que negócio chato. Enquanto, na verdade, eu preciso cuidar do meu dinheiro. Então, é começar a mudar essa mente, porque senão fica chato. É como, por exemplo, quando você tira um dia para fazer a faxina na sua casa. Você tira um dia, chega no final, você tá cansado e você não quer fazer nem tão cedo, não é verdade? Exatamente. Agora, quando você começa a organizar a sua casa, você sabe que todos os dias você vai precisar organizar. E assim é com dinheiro. Organizar um pouquinho todos os dias. E por onde começar? Comece por aquilo que às vezes é o mais fácil. E o que é o mais fácil? Entender qual é a sua renda hoje. E por que eu digo entender, Tainá? Porque muitas pessoas confundem renda bruta com a renda líquida. Esse é um dos principais fatores das pessoas se endividarem. Porque se eu te perguntar assim, Tainá, qual é o seu salário? Você vai falar assim, Kátia, são 5 mil reais. Só que na prática, você teve desconto do INSS, você teve vários outros descontos, empréstimo consignado, e na verdade você ganha 4.300. Então isso já faz muita diferença. Na sua cabeça você ficou com 5 mil, mas não é isso que você de fato recebe. Então é compreender qual que é a sua principal renda, que seria essa renda do salário. Você pode colocar junto, você colocaria então a renda do salário, você pode colocar a renda extra, para você saber exatamente qual que é o percentual dentro desse seu orçamento de rendas, o quanto representa a renda extra hoje para você, e então você começa a colocar todos os seus gastos. É importante, na hora de você colocar os seus gastos, você colocar por categoria, Tainá. Por quê? Porque você sabe, por exemplo, quando eu digo categoria, poxa, isso aqui eu gastei no mercado, isso aqui eu gastei no restaurante, ou seja, eu gastei com alimentação. E aí você sabe o quanto isso representa do seu orçamento. Eu gastei, então, com carro. Então, eu lavei o carro, fiz a manutenção, tudo, paguei pedágio, tudo que diz respeito ao carro, eu já sei. E aí, quando você começa a categorizar, você começa a pensar, puxa vida, dentro do meu orçamento, eu tenho um percentual muito alto para o carro ou para a alimentação, e isso faz você tomar novas ações. A melhor forma, Tainá, de poder fazer isso é da forma que você acha. E o que eu quero dizer? Pode ser no caderno, pode ser numa planilha, pode ser no aplicativo, seja como for, mas faça. Não deixa que, é uma planilha, que isso seja um impeditivo para você. Pelo contrário. Né, faça da melhor forma, ou seja, é no caderno? Bora no caderno que vai ser o mais fácil para você. Se possível, categorize, separe o que é cada coisa para ficar mais fácil. Gostei. Gostei porque você falou uma coisa que é bem... Nossa, gostei muito, Kátia. Você tem exemplos tão práticos, tão de fácil entendimento. E parece que quando você está falando, a gente está assim, eu desabafei com ela sabe o que a gente passa, né? No dia a dia. É que realmente a gente cria esse controle, e isso é uma coisa que parece que a gente fala assim, não dá, eu vou começar amanhã, porque dá trabalho, dificulta. Então, quando você vai rascunhando mesmo ali, da sua forma, e colocando tudo na visualização, você começa a ver, tudo muda mesmo. É porque número não tem erro, né? A gente fala que número não tem erro. Não vai ser 2% para mais ou para menos. Não, ele não tem erro, né? Você tem que visualizar mesmo. E vamos lá, vamos supor que a pessoa está ali bagunçadinha financeiramente. E quanto tempo leva, mais ou menos? Eu sei que vai depender de cada um, né? O tamanho da dívida, salário, enfim. Mas qual que é uma média da pessoa conseguir se organizar financeiramente? Da hora que ela propõe ter essa mudança, né? Que você falou aqui da mente mesmo. E ela fala, a partir de agora, chega, eu não quero sofrer, não quero ficar angustiada. Eu quero ficar bem, né? Desfrutar da minha vida aqui, do trabalho, de tudo. Então, depende bastante, principalmente de você, do seu protagonismo, Tainá. Porque eu vejo que, às vezes, as pessoas deixam para os outros. Eu vou deixar para o meu marido, para ele poder pegar as informações para mim, vou deixar para os meus filhos. E aí, um processo que levaria 1 mês, leva 6. Porque nem sempre a outra pessoa está disposta a participar desse processo. E eu sempre costumo dizer, comece por você. Seja você protagonista, porque quando você começar, o seu marido vem, sua esposa vem todo mundo para acompanhar. Mas se não começar, é um problema. E aí, vai ser mais rápido você conseguir se organizar do que você ficar devendo. Depende muito mais da sua dedicação, o quanto você está disposto a fazer renda extra.
e realmente olhar para suas finanças com o objetivo de eu sou dona do meu dinheiro, eu domino o meu dinheiro. Quanto mais você tiver essa consciência, mais rápido você consegue se organizar. E aí, claro, eu tô falando de uma organização, às vezes a pessoa não tá muito endividada ali, com cartão de crédito e tudo isso. Por quê? Porque se ela estiver endividada, o processo é diferente. Eu preciso fazer algumas avaliações do que realmente eu pago primeiro. E muita gente fala, olha, paga primeiro o cartão de crédito porque os juros é mais alto. Não necessariamente. Por quê? Porque você pode ter outros contratos que têm garantia. Então, por exemplo, vou pagar o cartão de crédito porque os juros é mais alto e vou deixar de pagar meu apartamento. Poxa, mas eu posso perder meu apartamento. Você entende? Então, até nesse sentido de dívidas, você precisa entender um pouco mais. Então, não é só sair falando assim superficialmente, seria até ruim eu falar de uma forma assim superficial, né? Claro, se você for pensar só em taxa de juros e aquilo que não tem garantia, sem dúvidas nenhuma, cartão de crédito, cheque especial estão ali no topo. Mas se não for isso, e eu tenho outros contratos, eu tenho que fazer a avaliação de cada contrato para ver o que realmente precisa pagar primeiro. Então, esse é o ponto. Posso me organizar? Você perguntou, posso me organizar em quanto tempo? Gente, depende mais de vocês. O que eu faço é direcionar, Tainá. É direcionar, encorajar, porque eu sei que as pessoas precisam ali de alguém que fale como fazer, quando fazer. Então, isso eu realmente vou colaborando com as pessoas. Mas, na prática, depende muito daqui, ó, da cabeça. De mudar e falar, eu vou mudar. Eu domino o meu dinheiro. Caso contrário, demora muito tempo esse processo. Bem colocado. Eu tenho um comentário aqui da Valéria Gomes, ela escreveu: eu estava nessa estatística, busquei conhecimento e comecei a fazer renda extra e a investir. Sinto que estou evoluindo degrau a degrau. É muito interessante, é isso, né? Quando a gente também percebe a diferença e a gente não desiste, né? A gente permanece nessa missão, né? Nesse trabalho. Que isso, eu acho que envolve todos, né? Quando a gente fala de dinheiro, de finanças, tem envolvimento, tem relação com o nosso emocional? Total, né? Total, desculpa. Como que a gente domina, né? Assim, como é que a gente pode, de certa forma, ali, trabalhar isso ali, né? Totalmente, tem tudo a ver, porque eu digo, Tainá, que nem tudo é sobre dinheiro, mas é sobre nosso comportamento. Se de fato fosse sobre dinheiro, você sabe exatamente o que você tem que fazer, que é o quê? Você precisa colocar tudo na ponta do lápis, e todo mundo sabe isso. Agora, por que você não faz? É o seu comportamento. Então, assim, existem muitas pessoas, e aí a gente traz para essa questão de não ter tido educação financeira, por exemplo. Por falta de educação financeira, eu acabo não sabendo exatamente como lidar. Só que nós estamos vivendo num tempo em que isso pode ser mudado. E aí, por conta dessa mudança, né, é que você realmente pode transformar. E principalmente, Tainá, às vezes a gente precisa parar um tempo, orar mesmo, pedir para o Senhor trazer na nossa memória crenças que a gente começou a colocar. O que é isso? São crenças que ficaram ali na nossa mente que a gente nem percebe, mas a gente age dessa forma. E aí, então, é começar o quê? Aquele versículo que eu falei para você, né? É de renovar a mente. Então, se eu pensava isso, eu preciso mudar para pensar de acordo com o que realmente é. Com a realidade e liberdade que Cristo quer para as nossas vidas quando a gente fala de questões financeiras. Então, assim, poxa, como eu pensava? Olha, eu pensava, por exemplo, vou dar um exemplo da minha família, né? Sim. Meu pai era extremamente gastão. Meu pai, ele pensava assim, Tainá, gente, eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, então eu gasto hoje. E por que ele pensava isso? Porque ele teve muitas perdas na vida. Com 3 meses o pai dele faleceu, com 13 anos a mãe e o irmão faleceram. Então, para ele pensar, e isso não era uma coisa racional, né? Porque se fosse racional, ele poderia pensar e falar, poxa vida, eu posso mudar. Mas não, o comportamento dele durante a vida foi assim. E eu aprendi isso, mas só não aprendi dessa forma porque eu tinha influência da minha mãe, que era extremamente segura, que já era o ponto inverso. Então é importante a gente pensar quais foram as nossas influências, para que a gente possa, de fato, renovar essa mente, né? Então, o que eu pensava e trazer algo novo. E através dessa mudança de trazer algo novo, é que eu começo a ter atitudes para que realmente isso aconteça. Então, eu parto mais uma vez para falar, acontece na mente.
Nós precisamos renovar a nossa mente com relação a dinheiro e com relação a muitas outras coisas, né, Tainá? Mas como o assunto aqui é dinheiro, é importante parar para pensar sobre isso, porque as nossas emoções e o nosso comportamento é que nos leva a sermos diligentes ou não com o dinheiro. Olha, eu concordo aqui com o Orlean, que ele colocou. Essas dicas são ótimas, sobretudo os exemplos super práticos, aprendendo, adorando o bate-papo. E a Carla Regina, ela Kátia, muito obrigada por me ajudar a me organizar. O Emilson também aqui, abordagem perfeita. É isso, gente. Olha, eu já quero marcar outras entrevistas, se possível, né? A gente continua a nossa conversa, trazer esses temas assim de forma tão prática, né? Que ajuda a gente a virar a chavinha e a enxergar de uma outra forma mesmo, né? Como que é o nosso relacionamento com o dinheiro, nosso relacionamento com as nossas atribuições, né, do dia a dia ali. E eu acho que a gente pode meditar muito sobre isso, sim, é muito bom. E, claro, renovação da mente, né? A Bíblia já fala sobre isso e não é à toa, né? Tá ali porque, de fato, é onde a mudança precisa acontecer. Kátia, deixa pra gente os seus contatos, para quem quiser conversar mais, para quem quiser acompanhar suas lives, suas dicas. Muito obrigada, Tainá. Eu estou na principal rede hoje, que é o Instagram. Meu Instagram é Kátia Santos Souza. Vocês vão procurar lá, aqui ó, já tá até aqui, Kátia Santos Souza. Diariamente eu coloco conteúdos relacionados a dinheiro mesmo, para fazer com que você transforme a sua vida financeira. E a Tainá tá falando das lives, essa semana eu estou fazendo live, mais tarde eu tenho uma, para poder contribuir aí com a sua vida financeira. Então, entrando no meu Instagram, você consegue falar comigo pelo direct, nas caixinhas de pergunta, fiquem à vontade. Muito obrigada, Tainá, por esse tempo. Foi um prazer estar aqui. E claro que eu dou um super ok para estar aqui novamente, porque eu sei que o quanto isso transforma a vida das pessoas, né? Se uma delas aqui, nós ouvimos mais de um testemunho, mas se for pelo menos uma aqui que entenda que educação financeira é necessário, nós já estamos felizes, né? Sim, com certeza. Eu agradeço muito a sua disponibilidade, a sua participação, né, de poder estar aqui com a gente, contribuindo um pouquinho, trazendo um pouquinho do seu conhecimento nesse momento, tá? Obrigada. Muito obrigada. Que Deus continue te abençoando muito aí no seu trabalho, no seu ministério, eu falo, né? E na sua vida familiar. Um beijo. Até breve, então. Beijão. Até breve. Tchau, tchau. É isso aí. Quem também agradece essas dicas, né? A Amália, que está aqui acompanhando a nossa programação, e o AD do Nascimento, diretamente da Angola, que também está nos assistindo. Nós agradecemos muito a sua participação. Fiquem todos com Deus. Domingo é dia de adorar ao Senhor, hein? E semana que vem, se Deus permitir, estaremos de volta. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.